E hoje nós vamos falar a respeito de algo que Paulo ele diz com muita clareza no texto de Filipenses, no capítulo 3, quando ele diz que ninguém confie nas suas obras, que ninguém se glorie nas suas próprias obras. E eu quero falar sobre isso, mas eu quero falar à luz do texto de Mateus 7. Não confie nas obras. Não confie nas obras. A reforma no século XVI, ela vem reforçar um tema que já tinha ou já estava sendo discutido lá no século IV, numa grande celeuma entre Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, e Pelágio, onde surge uma heresia que a gente chama e aprendeu a chamar na história do cristianismo de pelagianismo. O pelagianismo, ele dizia que a salvação, ela poderia ser alcançada pelos méritos humanos, que o homem por si mesmo poderia esforçar-se por tornar-se bom. De modo que ele teria que percorrer o caminho até os méritos de receber a salvação. E de que o perdão de Deus estaria associado exatamente a esta capacidade humana de tornar-se alguém bom a partir das suas próprias forças, do seu próprio esforço. E Agostinho insistia de que a salvação é uma obra monárquica, ou seja, ela é uma obra de uma só pessoa. Ela é uma obra exclusiva de Deus. Só Ele pode salvar o homem e transformar a sua natureza. E que ela é infundida em nós pela graça de Deus, que nós recebemos por intermédio da fé em Jesus Cristo. Pois bem, o século IV passou, a Idade Média chegou. A partir do século V, a igreja cristã já estava institucionalizada como igreja romana. Ia se consolidando cada vez mais esta experiência cristã, apesar de Pelágio ter sido, ou a heresia pelagiana ter sido claramente refutada no século IV, a prática cotidiana das religiões permaneceu e continua sendo ainda a experiência do esforço humano, da capacidade humana de ser bom o suficiente ou de ter méritos suficientes para se aproximar de Deus. Um pouco depois da Reforma Protestante, refutando mais uma vez os pensamentos da ação soberana de Deus na salvação, surge o arminianismo, que no começo das discussões entre calvinismo e arminianismo, em tese nós estamos falando, para você entender, o calvinismo eu vou resumir em duas palavras que se tornam mais populares: o calvinismo que fala da predestinação, da eleição, e o arminianismo que fala do livre-arbítrio. Em tese, a teologia original arminiana, ela não se distancia muito da fé comum, do próprio calvinismo. As divergências eram, na verdade, muito pequenas. Os calvinistas e os arminianos é que agravaram essa discussão, e não necessariamente Armínio com Calvino, ainda que não fossem contemporâneos. A questão é que o arminianismo foi transformado na religião evangélica num neopelagianismo. E na verdade nós não estamos hoje dialogando com uma prática arminiana autêntica, quando a gente diz calvinismo, arminianismo, predestinação e livre-arbítrio. A gente está dialogando com uma prática pelagiana. Veja se não é pelagiano. A ideia de que, se o crente não for capaz de ter uma performance de santidade, e se Jesus voltar na hora que ele tiver cometido o erro, ele perde a salvação, porque não estava com a vida na retidão.
Veja se não é pelagianismo quando as pessoas dizem assim: eu estou precisando orar por uma causa, por um milagre, então eu vou para a reunião de consagração, porque se eu não me consagrar, a minha oração ela não vai ser respondida. Veja se não é pelagianismo quando a gente coloca as obras como sendo o caminho para alcançar alguma coisa. O que significa então, pastor, que quando a gente fala do calvinismo, a gente está relativizando a necessidade das obras? A gente está relativizando que a gente tem que se consagrar e viver em santidade? Não! A diferença é que no calvinismo, a santidade, a consagração e as obras de santidade, elas são consequência, fruto, elas evidenciam a salvação. A gente não se santifica para Deus ouvir nossas orações. A gente se santifica porque amamos a Cristo e queremos que a nossa vida o glorifique e que ela seja para a sua glória. E se eu puder resumir toda a teologia de João Calvino em uma frase, eu diria que dos 5 pilares da reforma, o último deles citado é o centro da teologia calvinista: soli deo gloria. Tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Tudo foi feito e tudo acontece para a glória de Deus. Portanto, se qualquer esforço nosso tem a ver com os nossos próprios interesses, deixa de ser para a glória de Deus e passa a ser para que nós alcancemos aquilo que desejamos. O neopelagianismo, ele vai dizer que Deus deu um passo para nos salvar, enviando Jesus para morrer na cruz por nós, e agora todo o restante da nossa salvação é uma obra que nós temos que nos esforçar para fazer. No entanto, o que a Bíblia diz é que aquele que começou a boa obra em nós, é Ele que irá concluí-la até o grande dia. Portanto, Tiago 1 diz: não vos enganeis, toda boa dádiva e todo dom perfeito desce do alto do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Não se engane. E eu quero ler então com você Mateus capítulo 7. Antes de lermos, vamos orar. Pai, abençoa a Tua palavra a ser ministrada nesse momento nos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Diz assim o verso 13. Eu estou lendo aqui a versão da Almeida, da Nova Almeida, viu? É a mesma que está na tela para você. A versão da Bíblia que está aí na frente, ela é um pouquinho diferente, mas você consegue acompanhar sem dificuldade. A Nova Almeida é uma tradução que adequa um pouco mais ao idioma que nós falamos hoje, né? E a tradução anterior da Almeida, que é essa que está nas Bíblias que estão nos bancos, ela tem mais de 60 anos. E então ela trabalha com um vocabulário que já não se fala mais hoje. E a Nova Almeida, ela vem atualizar esse vocabulário, mantendo a mesma tradução, vamos dizer assim, no seu sentido exegético e teológico. Vamos lá, diz assim: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, a árvore má não pode produzir frutos bons.
Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome nós não expulsamos demônios, e em seu nome nós não fizemos muitos milagres. E então eu lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Irmãos, quando a gente lê esse texto, quem aqui tem mais de 35 anos? Só fale se você quiser, tá? Possivelmente você conheceu um dos quadros mais vendidos e que tinha na casa de todo crente antigamente. Os Dois Caminhos. Lembra desse quadro? Quem lembra desse quadro? Dos Dois Caminhos. O quadro dos Dois Caminhos tinha uma porta estreita, uma porta larga, e um caminho estreito e um caminho largo. Irmãos, quando a gente olhava para aquele quadro, eu era jovem, eu olhava para aquele quadro, eu dizia assim, será que vale a pena? Porque o caminho estreito não tinha absolutamente nada que pudesse significar alegria na vida. Tudo mais estava no outro caminho. Então, e tinha lá os prédios identificados, teatro, cinema, show, futebol, estava tudo lá. Música, dança, todas as coisas, bebida, álcool, cigarro, todas as coisas que fazem mal. Mas também muitas coisas que fazem bem à alma também estavam do lado de lá. Estava tudo lá, tudo era o caminho largo. E o caminho estreito só tinha pedra, espinho, sabe? A igreja estava no caminho estreito. Não tinha igreja lá do outro lado, só tinha igreja aqui. A igreja, e no final, só que no final do caminho era o paraíso, era o céu. Jesus no trono, os anjos. E esse caminho largo aqui, o final dele era o abismo e um fogo infernal, era o fogo do inferno. Quase todo crente antigo tinha esse quadro na sua casa, os dois caminhos. E nós sempre fizemos essa leitura de que Jesus está falando de que o caminho estreito é uma vida sem alegria, sem prazer, sem regozijo, sem poder se alegrar na vida, celebrar a vida. O cristianismo ganhou um ar dicotômico de um estoicismo radical, sabe? De que o sofrimento, ou de que sacrificar o corpo nos leva a elevar o espírito, sabe? E que tudo que era alegria e prazer faz parte de um caminho largo. E esse caminho largo teria a ver com as práticas pecaminosas, especialmente as práticas imorais. Então eu lembro muito bem que eu era de uma igreja muito fechada, muito radical, daquelas que mulheres não podiam usar calça comprida, não podiam cortar cabelo, não podiam usar maquiagem e coisa e tal, e que os homens não podiam jogar futebol, a gente não podia ir para a praia, e não, a gente fazia isso tudo escondido, mas não podia. Não podia. Eu já contei essa história aqui. Eu lembro que o Marcelo, o pastor Marcelo, que prega aqui de vez em quando, a gente era garoto, né? E tinha um campinho de futebol na esquina da vila onde ele morava, que era logo na entrada da vila. E o pai dele, e o pastor sempre ia lá na casa do Marcelo, né? E rolava o futebolzinho ali. Só que esse era um terreno baldio que fizeram um campinho, só que tinha uma árvore no meio, assim, no lado esquerdo tinha uma árvore, dentro do campo, assim, né? E o Marcelo, malandramente, ele jogava futebol sempre perto da árvore, era a posição privilegiada dele, porque era onde ele podia rapidamente se esconder se o pastor chegasse, entendeu? O caminho largo é o caminho das coisas erradas, das coisas mundanas, das coisas imorais.
esse é o caminho largo. E como a gente era dessa igreja bem radical, a gente olhava as igrejas mais tradicionais, como a batista, como a presbiteriana, que as mulheres usavam calça comprida e coisa e tal, ou até a música, as músicas que tocavam nas igrejas. E quem estava do lado de cá desse movimento religioso radical dizia assim: aquela igreja lá é a igreja de porta larga. Até hoje falam isso dos presbiterianos, né? Aquela igreja lá é de porta larga. Porque é como se podia tudo, né? Pode tudo. Pode ouvir música do mundo. Tem gente que só ouve música extraterrestre. Mas pode ouvir música do mundo. Olha só, irmãos, eu vou ler o verso 13 com vocês. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. São muitos os que entram por ela. Estreita é a porta, diz o verso 14, e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. A grande questão é que quando a gente lê esse texto em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, no versículo 24, o evangelista Lucas, ele disse assim: esforcem-se por entrar por esta porta. E aí a gente faz uma leitura de que o caminho estreito faz parte de um esforço de nós nos sacrificarmos para conseguir chegar e ganhar a salvação. Mas na verdade, quando Lucas escreve esforcem-se por entrar por esta porta, a palavra esforcem-se aí tem a ver e está associado àqueles que nas competições esportivas chegam em primeiro lugar. A tradução, às vezes traduzir do grego para o português é um negócio complicado, porque você não tem uma palavra mais adequada para traduzir. E a palavra grega se refere a este esforço daqueles que competem e chegam em primeiro. E ela está relacionada com uma frase que Jesus vai usar na explicação, no final do texto de Lucas, quando ele diz assim: porque os últimos serão os primeiros. Está lá no versículo, se quiserem colocar, o versículo 30. Veja, no 24, Jesus diz: esforcem-se por entrar pela porta estreita. Mas no versículo 30 ele diz: porque os últimos serão os primeiros. Então tem tudo a ver, porque ele usa uma palavra que refere a uma competição esportiva, onde diz só o primeiro é que ganha. Então o que Jesus está dizendo é: você precisa estar entre o grupo dos primeiros. Mas quando a gente olha o contexto, Jesus está conversando com os judeus e com fariseus. E o que ele está dizendo exatamente é: vocês que acham que vão entrar, não vão entrar. Vocês que dizem assim: o Senhor andou entre nós. Mateus ele fala assim: muitos dirão que em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos. Lucas conta numa outra versão, onde Lucas diz assim: muitos chegarão e dirão: Senhor caminhou nas nossas ruas, o Senhor andou em nosso meio, o Senhor comeu nas nossas casas e anunciou a sua palavra aqui na nossa terra. Jesus está falando com os judeus que podem se prevalecer disso, mas no final ele diz: mas aqueles que entrarão serão aqueles que vêm de longe, de outros povos, de outras línguas, de outras nações. E eles entrarão, porque os últimos serão os primeiros. Então o esforcem-se de Lucas não tem a ver com a dinâmica pessoal de você fazer por merecer receber a salvação. Tem a ver com o fato de que a que povo você pertence? Aos primeiros ou aos últimos?
Porque os últimos que serão os primeiros, segundo Jesus, são aqueles que receberam a mensagem do Evangelho e creram em Jesus como seu Salvador. Portanto, a nova aliança, a última aliança, os últimos que foram chamados se tornam primeiros, porque agora eles abraçaram a promessa maior e verdadeira, que foi o Cristo revelado, aquele que o povo de Israel rejeitou. Veio para o que era os seus, mas os seus não o receberam. Mas a quem o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então o que Jesus está dizendo é: se esforce para que você faça parte de um povo que acredita e que crê naquele que pode salvar. Entrem pela porta estreita, diz Mateus. Então a primeira coisa que eu quero dividir com você à luz desse texto é que a porta larga não é aquela onde você pode fazer tudo, onde há os prazeres da vida, ou onde há pecado e carnalidade. Não é apenas isso, mas a porta larga é aquela onde se estabelece muitas possibilidades de salvação. Porque a porta estreita significa uma coisa: é só Jesus. É só Jesus e mais nada. Porque quando ele diz estreita é a porta, quem é a porta? O problema da porta larga, irmãos, é porque tem um cardápio fácil para ser salvo. Você pensa que é difícil acreditar que você pode ser salvo, ou viver as práticas religiosas com devoção e dedicação, acreditando que isso pode nos levar à salvação? Não, não é difícil. Aliás, é até muito fácil. Talvez mais fácil do que viver a liberdade do Evangelho é você fazer parte de uma religião que diga a você o que você pode e não pode, que diga a você o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, que diga o que você pode ouvir, o que você não pode ouvir, que diz o que você pode vestir, o que você não pode vestir, que diz o que você pode ler, o que você não pode ler, o que você pode ver e o que você não pode ver. É fácil quando alguém nos diz o que fazer, porque nós não somos. O maior sofrimento e angústia da mente humana é tomar decisões. Fazer escolhas é o que causa maior cansaço emocional e psíquico na alma humana. Isso é matéria de pensadores ao longo das eras da humanidade. No século XVI, por exemplo, Etienne de La Boétie escreveu uma obra chamada O Discurso da Servidão Voluntária, onde ele diz exatamente isso. Emmanuel Kant, no seu texto sobre o iluminismo, ele repete a mesma reflexão. Por que os homens e as pessoas entregam o controle das suas vidas ao pastor? E eu não estou fazendo um paráfrase aqui não. O Emmanuel Kant usa exatamente essa ilustração. Para que decidam por si o que fazer, o que podem fazer, o que devem fazer. Porque esse que parece um caminho estreito, onde há proibições, restrições, onde há sacrifícios, esforços, ritos, obrigações, este é o caminho largo. Não é este que é o caminho estreito. Este é o caminho largo, porque parece que há muitas portas para se entrar no céu. Ou parece que ela é larga o suficiente para que você consiga entrar porque você se esforçou, ou porque você sacrificou, ou porque você foi dizimista, ou porque você frequentava a igreja todo domingo, ou porque você participava de um ministério, ou porque você se dedicou, porque você foi um pastor dedicado, porque você foi um crente dedicado, porque você foi um cristão devoto, e a gente começa a acreditar que a nossa devoção, que a nossa piedade, que a quantidade de oração que a gente faz, a quantidade de jejum,
o tempo que a gente lê a Bíblia, que essas coisas, elas são os mecanismos e o caminho que nos levam para o céu. Este caminho onde você estabelece critérios, vastos critérios para chegar ao céu, ele é largo demais, e Jesus está dizendo que o caminho é um só, e a porta é uma só, e ela é estreita e ele é estreito. Mas quando Jesus diz, entrem pela porta estreita, quem é a porta? Evangelho de João capítulo 10 versículo 9, Jesus diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e achará pastagem. Aleluia! A porta estreita, irmãos, não é aquela onde não pode isso ou não pode aquilo. A porta estreita é onde você crê que você é salvo só por Jesus, só pela obra redentora dele na cruz. E você não acrescenta mais nenhum ingrediente neste processo. Como dizia o reformador Martinho Lutero, já que estamos falando da reforma, se alguma voz disser no seu ouvido que tem mais algo a ser feito para além de crer em Jesus como seu Salvador, repreenda, porque esta voz é do diabo. É só Jesus, e só Jesus. Quando ele diz estreito é o caminho, quem é o caminho? Ora, bolas, Evangelho de João capítulo 14 versículo 6, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. E o contexto nos mostra que aqueles que estão na porta larga, Jesus ele mostra aqui no contexto, são exatamente aqueles que julgam que podem entrar porque foram religiosos. Apresentam as suas credenciais, sabe, religiosas. Apresentam o seu argumento de frequentarem lugares onde Jesus era falado, onde Jesus possivelmente estava. Querem entrar apresentando as suas credenciais religiosas. Não, eu sou cristão, eu vou entrar no céu. Por que eu vou para o céu? Porque eu sou cristão. E eu achei fantástico quando num vídeo daquele grupo de comédia do Porta dos Fundos, eles falaram que fizeram um vídeo onde o Deus verdadeiro era o Deus da Polinésia. E aqueles que chegavam dizendo, mas eu fui cristão, e diziam, desculpa. Mas o Senhor é o Deus Polinésia que é o Deus verdadeiro, não é o Deus cristão. Sabe, a gente acha que Deus é cristão, que Deus é evangélico, que Deus é judeu. Ninguém entra no céu apresentando as suas credenciais religiosas. Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios. Senhor, Senhor, em teu nome curamos enfermos. Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos sinais, milagres e prodígios. Ou como diz o texto de Lucas, Senhor, nós andamos contigo pelas ruas, nós comemos contigo à mesa. E Jesus diz assim, não vos conheço. Porque o que leva para o céu não é a prática da sua religião, mas é crer em Jesus como seu Salvador. Não são as obras religiosas que você praticou, mas a fé que você experimentou e viveu nele, e se rendeu a ele, entendendo que você é um miserável pecador, e que só pode ser salvo pelo perdão do sangue da cruz. E que ser cristão, e que vir à igreja, e que orar, e viver a sua prática da sua fé, tem a ver com o desejo que você tem de se tornar uma pessoa que aprende sobre Jesus, que conhece Jesus, que adora Jesus, e quer viver intimidade e relacionamento com Ele. Mas você só faz isso porque você foi salvo, e não como caminho, e não como porta, e não como meio para se salvar. Porque se o seu argumento para ser salvo é o pacote religioso que você experimenta viver, então eu lamento que Jesus diz que muitos chegarão dizendo, Senhor, Senhor, em teu nome, e ele diz, e não entrarão no reino dos céus, porque eu não vos conheço.
A porta larga tem um monte de modos de ir para o céu: penitência, disciplina, caridade. Faz caridade, que você vai para o céu se fizer caridade. Jejum, consagração, dízimo, oferta, eucaristia, sacrifícios, oferendas. Tem muita coisa que a religião apresenta que você tem que fazer para estabelecer relacionamento com Deus. E quando a palavra diz que a única coisa que você tem que fazer é crer. Creia em Jesus como seu Salvador. Creia em Jesus como seu Salvador. E veja que Jesus diz nesses versículos que nós lemos, versículo 14: estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. A dificuldade, irmãos, para entrar na porta estreita e andar no caminho estreito, não é o sacrifício que este caminho exige, mas é a possibilidade de encontrá-lo. Encontrar Jesus. E eu queria que você lesse comigo, ou melhor, eu vou ler para você o texto. Quando o evangelista João, ele diz assim: não murmurem entre vocês, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Palavras de Jesus que eu vou repetir: ninguém pode vir a mim se o Pai que o enviou não o trouxer. Ninguém acha Jesus por sua própria força, por seu próprio mérito. Ninguém entra pela porta, ninguém encontra o caminho se Deus não o mostrar o caminho. E é por isso que a salvação é uma obra de Deus por nós, e é por isso que a nossa resposta é gratidão, porque eu não merecia, e eu não era capaz de encontrá-lo, e eu não era capaz de buscá-lo, e eu não era capaz de percebê-lo, mas Ele se revelou a você e a mim, e você está aqui hoje, porque você foi alcançado, e enquanto você estava no final da fila, o Senhor te chamou, e te mostrou a porta, e você entrou por ela. Então glorifique ao Senhor, porque a salvação é obra da graça dEle, não é o seu esforço. E aí no versículo 16, Mateus 7,16: pelos seus frutos, diz assim, vocês o conhecerão. Por acaso colhem-se uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore que produz bons frutos, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. A segunda coisa que eu quero dividir com você a respeito de não confiar nas próprias obras é que boas obras não salvam naturezas pecadoras, tanto quanto é impossível que obras más podem prosperar naquele que possui uma natureza transformada e regenerada. Eu vou repetir: boas obras não salvam uma natureza pecadora, assim como é impossível que obras más prosperem em quem tem uma natureza transformada. O que isso significa, pastor? O que Jesus disse: a árvore má não pode dar bons frutos, a árvore boa não pode dar frutos ruins. Qualquer pessoa, por melhor que tente ser, se a sua natureza, se a sua essência não for transformada por Jesus,
qualquer esforço de ser bom será em vão, porque até mesmo as suas boas obras serão mais. Até mesmo as suas boas obras serão mais. E a gente normalmente se ilude com as nossas boas obras. A gente ajuda uma pessoa e fica todo orgulhoso da gente mesmo porque a gente ajudou. Mas se daqui 2 dias a pessoa passar por nós e não nos agradecer, ou se ela por acaso um dia agradecer as pessoas que ajudaram e esquecer de citar o seu nome, a gente fica chateado. Isso, toda vez que eu me sinto assim, magoado por não ter sido retribuído, reconhecido nas coisas boas que eu fiz por alguém, e a gente olha e diz assim: ingrato, né? Ingrato. Quando eu me percebo assim, quando alguém um dia vai embora da igreja, eu digo assim: olha que ingratidão, cuidei da família dele, do casamento dele, me esforcei, fiz gabinete, visitei, orei, perdi noites de sono por essa família, agora foram embora falando mal de mim. Toda vez que eu me sinto assim, eu percebo o quanto eu sou mau, o quanto, na verdade, boa parte das coisas que eu faço de bem tem a ver com a minha satisfação, com o meu desejo de ser reconhecido, retribuído, e eu me quebranto, diante de Deus e digo: Senhor, me transforma, porque eu quero aprender a amar de um jeito verdadeiro, um amor, uma bondade, que não seja fruto da minha vaidade, que não seja fruto do desejo de que, de alguma forma, eu me beneficie disso. E isso me revela, irmãos, o quanto nem sempre boas obras significam obras boas. Porque boas obras podem estar carregadas de sentimentos equivocados, ou não. Cuidado com toda bondade que tem agenda e ocasião, sabe? Aquela bondade programada, e o cara só é bom naquele dia, quando ele está na igreja fazendo o ministério dele, quando ele sai para entregar comida para os moradores de rua com a igreja, para entregar sopa, agasalho, para fazer ação social de tarde na igreja. O irmão vem trabalhar e vem cuidar e vem servir, e aí ele diz assim: venha cá, eu ajudo você. Essa bondade programada, organizada, sistematizada, coordenada, essa bondade, irmãos, não diz quem você é. A bondade que diz quem você é aquela que não tem ocasião, sabe? É aquela que você manifesta em ambientes mais desfavoráveis. É aquela que você usa para agir de forma graciosa com pessoas que não vão te trazer nenhum benefício. É aquela bondade com quem não merece a bondade. Essa bondade agendada, organizada, sistemática, ela é essa bondade que os caras dizem: Senhor, Senhor, em teu nome curamos enfermos. Senhor, Senhor, em teu nome. E Jesus está dizendo assim: mas as obras de vocês eram más, eu não vos conheço, porque a essência de vocês é má, porque vocês tentam ser bons na aparência, porque vocês tentam ser bons evangélicos, porque vocês tentam ser bons religiosos. E esse é o problema do religioso, do crente evangélico, porque ele tem sido educado para ser um bom crente, um bom frequentador de igreja, ele tem sido educado para frequentar e servir a igreja, mas eles não têm sido educados para ser um cristão no mundo. Esse é o caminho largo que Jesus diz assim: e vocês vão bater na porta estreita e não vão conseguir entrar, porque não é religião. Você precisa mudar a natureza do seu ser e se arrepender de verdade e deixar Jesus transformar a sua vida. E aí, pastor, então eu vou poder fazer tudo o que eu quero? Vai. Porque
Porque se a sua natureza for transformada, o que Jesus diz? A árvore boa não pode produzir maus frutos. Se a sua mudança for feita por Cristo dentro do seu coração, a sua vida vai expressar as boas obras de Deus, a santidade de Deus. O grande problema é que quando a gente fala que a graça de Deus e a fé é o único meio de você entrar pela porta, porque a porta é Jesus e só Jesus salva, as pessoas acham que nós estamos fazendo um discurso libertino, onde uma vida vivida de qualquer jeito se salvará apenas porque disse que crê em Jesus. Não, irmãos, quem creu em Jesus foi por ele regenerado. Quem foi por ele regenerado deixou de ser árvore má para ser árvore boa. Jesus mesmo faz uma ilustração dizendo assim: vocês eram um jambuzeiro bravo e agora vocês foram enxertados na videira verdadeira. Então agora você que dava frutos maus vai dar fruto bom, e não porque você se esforça por ser bom, mas porque a sua natureza se inclina para que você seja uma pessoa nova. O seu esforço será fruto de um desejo de bondade, de um desejo de amar, de um desejo de servir, de um desejo de abençoar vidas, de um desejo de glorificar a Deus, e não de um desejo de não ir para o inferno, ou do interesse de ir para o céu. Jesus inverte a lógica da religião, porque na religião as coisas que fazemos são um caminho. Em Jesus só Ele é o caminho, e as coisas que fazemos são frutos. Fruto. Deus vai fazer você dar frutos novos. Deus vai fazer você ter um amor verdadeiro. Porque pode parecer difícil, mesmo com o exemplo que dei, você dizer: mas se eu me esforçar por fazer boas obras, se não mudar a natureza, e se o amor não for verdadeiro, essas boas obras não servem para nada. E não sou eu que estou dizendo isso, Paulo fala isso na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13. Ainda que eu fale na língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um bronze que retine, ou como um símbolo que soa. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, diz ele, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Agora presta atenção no versículo 3 de 1 Coríntios 13, versículo 9, perdão, versículo 3, sim. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, isso de nada me adiantará. Paulo está dizendo que você pode fazer a caridade que quiser, o sacrifício que quiser, o esforço que quiser, praticar a religião que quiser, nada disso pode te levar a Deus, se não for fruto do amor verdadeiro que Cristo colocou no seu coração. Será em vão. Caridade não salva, sacrifícios não salvam, religião não salva, vir à igreja não salva, ser evangélico não salva. Você precisa amar o amor que Cristo ama, e ele tem que ser verdadeiro, porque senão, eu vou repetir a frase de Paulo: de nada me adiantará. Irmãos, que texto mais claro sobre isso do que o texto de Efésios capítulo 2, versículo 8? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie nas boas obras, porque nós fomos criados para as boas obras, porque elas são feitas por Deus para que nós vivêssemos nela, porque nós fomos criados para sermos a feitura de Cristo. As nossas obras, elas são
o resultado de você ter encontrado a porta estreita que é Jesus e o caminho estreito que é Jesus. E a terceira e última coisa está no verso 21 de Mateus 7. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Teu nome, em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres. E então eu lhes direi claramente, lê comigo essa frase: eu nunca conheci vocês. Só até aqui. Eu nunca conheci vocês. Talvez se a gente perguntar à maioria das pessoas no Ocidente se elas conhecem Jesus, qual será a resposta? Todo mundo, de algum modo, já ouviu falar de Jesus. Talvez algumas poucas pessoas em lugares remotos, em tribos remotas, isoladas, incomunicadas. Mas todo mundo, em algum momento, especialmente aqui no Ocidente, já ouviu falar de Jesus. A questão não é se você conhece Jesus. A questão é se Ele conhece você. Essa talvez seja a diferença fundamental na discussão calvinista-arminiana atual, porque não era diferente para o Jacob Arminio e Calvino, era a mesma coisa. Aos que antes conheceu, projeta esse texto para mim, Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, 29. Porque aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Paz. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes justificou. E aos que justificou, a esses também Ele glorificou. Sabe quem consegue encontrar o caminho? Aqueles a quem Deus conheceu. E quando Jesus diz: vocês não podem entrar por esta porta porque eu não vos conheço, porque Jesus disse que ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. E aqueles a quem Deus conheceu, a estes Ele escolheu. E aqueles a quem Ele escolheu e predestinou, a estes Ele chamou. E aos que chamou, a estes Ele justificou. E aos que justificou, a este glorificou. Toda a ação da obra da salvação começa e termina em Deus. Ele te conhece, Ele te escolhe, Ele te chama, Ele te justifica e Ele te glorifica. Tudo isso é obra de Deus. Nenhum gesto ou obra sua fez com que Ele pudesse usar como critério os seus méritos para te escolher. Quando eu olho para mim, eu não vejo nenhum mérito, nenhuma qualidade, nada que me faça estabelecer que o critério para que Deus tenha me amado é o fato de que eu fiz algo bom. Eu sou terrivelmente pecador, como o texto do primeiro domingo que nós pregamos, totalmente depravados, totalmente caídos, quebrados, perdidos pelo pecado. Mas Deus, de um modo sobrenatural, nos escolheu, e escolheu você. Mas isso não é um tema para se transformar num debate teológico. É simplesmente para a gente entender que quem creu e conheceu Jesus é porque foi a obra do Espírito Santo que o chamou para si. E não importa se no calvinismo, no arminianismo, na presbiteriana, na assembleia, na batista, onde quer que seja, quem quer que siga Jesus verdadeiramente é porque foi Deus quem o chamou e o escolheu desde antes da fundação do mundo. Porque por mim mesmo eu estaria perdido.
O propósito dessa escolha, para a gente fechar o contexto das obras, é que o que diz o texto de Romanos 8? Bota de novo para mim o versículo 26, 29. Aos que predestinou, e os predestinou para serem, lê comigo, ele também predestinou para serem conformes à imagem. Então Deus não te escolheu para viver uma vida vulgar. Deus não te escolheu para viver uma vida imoral. Deus não te escolheu para viver uma vida banal. Deus não te escolheu para viver uma vida qualquer. Deus te escolheu para você se parecer com Jesus. Então não queira usar a graça de Deus como pretexto para viver uma vida qualquer. Porque Deus te escolheu e te capacitou, e te justificou, e te glorificou. Ele te deu poder, é isso que está dizendo o texto. Ele te deu poder para que você jamais continue vivendo sob a tirania do pecado. E você pode viver uma vida santa em Jesus. Mas não acredite nem um segundo que é a sua santidade que te salva. Porque a sua santidade é fruto da sua salvação. E eu termino com você, para que você entenda isso. Meu irmão, não foi o sangue de bode derramado, não foi o sangue de galinha derramado, não foi o sangue de pombas derramado, não foi um punhado de comida, não foi um homem qualquer sacrificado. Um Deus morreu na cruz por você. Um Deus morreu na cruz por você. Se isso não é suficiente, e se é preciso mais alguma coisa, então quem morreu por você não foi o Deus Criador do universo, foi um homem qualquer. Mas se quem morreu naquela cruz era o Filho de Deus, é só isso que me basta para eu crer que eu estou salvo nele. Não confie nas obras, confie em Jesus. Eu repeti essa frase muitos domingos aqui nas últimas semanas, e vou repeti-la para terminar como última frase do sermão desta manhã. Já tem um relógio, um celular despertando dizendo que eu tenho que acabar o sermão. Lutero disse: quando eu olho para mim mesmo, não vejo como me salvar, mas quando eu olho para Jesus, não vejo possibilidade de eu me perder. Creia nisso.